Para os irmãos. Fique de pé, 1 Coríntios capítulo 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 17. Lembrar os irmãos que a palavra de comunhão foi o nosso roteiro, não foi? Durante todo o mês de abril. Será nosso último sermão no tema de confissões de fé, pactos, não é? Falamos sobre confissão de fé, falamos sobre o credo niceno, falamos sobre o símbolo de Calcedônia, falamos sobre a confissão de fé de New Hampshire, falamos sobre a confissão de fé de 1689. Aí você diz, mas pastor, nós não falamos de tudo. Não, de tudo tem que levar 5 anos, não é? 4 a 5 anos para a gente desenvolver cada tese, cada capítulo. Aquela ali é uma confissão de uma vida. Nós escolhemos o tópico. Em Calcedônia, em credo de Niceno, nós falamos sobre cristologia, né? Pegamos a defesa que o credo faz do Cristo contra as heresias, né, de Ário, o bispo Ário, né, que era o herege, que defendia uma cristologia ou um Cristo falso, né, e nós assim fomos. E para cada uma das confissões nós escolhemos um tema. Confissão de 1689 falamos sobre o culto, né, a questão do culto, os elementos de culto, a linguagem do culto, e assim temos trabalhado. E hoje nós vamos falar sobre cooperação. Nós vamos usar na linguagem de cooperação a confissão batista de fé da Convenção Batista Brasileira. É o tópico que nós batistas hoje, desde 1985, nós usamos esta confissão. Ela é a nossa confissão, ela está aqui no termo que você assina como membro. Eu queria que nós pensássemos de onde, em quais capítulos e alguns lugares da Bíblia, onde essa ideia de cooperação do crente e da igreja com Cristo e da igreja com outras igrejas co-irmãs, quando ela acontece. A cooperação que impulsiona a igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 17, Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam, segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, o santuário de Deus, que são vocês, vós sois o templo do Espírito Santo do Senhor. Senhor, abençoe sua igreja na palavra que vamos receber.
Ela é o pão que desce do céu e alimenta todo homem. Não fosse esse alimento, ó Deus, quantos de nós ficaríamos pelo caminho, nas lutas e nas provações diárias. Mas o Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza, o socorro que se faz presente no meio da angústia. Edifica a sua igreja ao redor da sua palavra e aplica a sua palavra aos nossos corações. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, pensando nesse tema do mês de abril, nas confissões de fé da Igreja Batista, a cooperação é um tema que deve nos incomodar. Hoje, num tema de tanta competitividade, de muita competição e pouca cooperação, é preciso pensar de onde vem o desafio e onde na Escritura está o apelo do Espírito Santo a nós cristãos de que devemos cooperar. Se você é membro dessa igreja, eu sou membro dessa igreja tem bastante tempo, tem 17 anos que eu estou como membro após voltar do Mato Grosso, somado o tempo de membro anterior. Eu diria que desde 95 vivo com esta igreja, eu tenho 29 anos de relacionamento com este corpo de Cristo. A nossa confissão de fé vem da Convenção Batista Brasileira e eu queria dizer o que diz o artigo 8. Exatamente o artigo 8º da confissão de fé de nossa igreja, quando trata do tema igreja, é fator determinante para conhecermos o que é cooperação. Eu coloquei acho que 4 slides aí, bem espaçadinhos, eu não coloquei todo o capítulo 8, não tem como. Os irmãos perdoem, teria que gastar um mês para nós analisarmos todo o parágrafo. Mas eu queria colocar, por favor, na tela, alguns pontos do que seja a igreja cooperante. Primeiro, a definição de igreja em nossa confissão de fé diz que a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Quem aqui já foi batizado após profissão de fé, levante a mão. Então você é, de fato, da igreja de Jesus Cristo. Pensando que uma igreja é uma congregação, a declaração diz que tais congregações, está no próximo slide, tais congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observar as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Está no próximo slide, filho. É o segundo slide. Isso. Tá aí, ó. Tais congregações são constituídas por livre vontade da pessoa. E ela faz essa escolha e tem arrolamento nessa congregação com finalidade de prestar culto e observar as ordenanças de Jesus. Próximo slide diz como são as igrejas. Que as igrejas neotestamentárias são autônomas. Têm governo democrático, praticam disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelo quê? Pela palavra de Deus ou pelas palavras do Senhor na sua escritura sagrada, sob a orientação de quem? Do Espírito Santo. Isso está na sua confissão de fé, é isso que nós praticamos e cremos. Por fim, o último item, o último parágrafo, aí eu destaquei, não estou falando todo, eu peguei algumas partes, diz assim: as igrejas devem, aí dever, cooperar com as demais igrejas, ou se relacionar com as demais igrejas, da mesma fé e ordem, e a palavra é cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. Quando nossos irmãos aqui do Brasil se deleitaram sobre essa confissão de fé, entenderam que deveríamos ter uma confissão de fé brasileira e não usar tão somente a tradução de New Hampshire, um dos principais objetivos ao definir a igreja é que a igreja está envolvida e conjugada como corpo de Cristo, regenerada e batizada na comunhão com Cristo, mas que a igreja de Cristo é uma igreja cooperante. O que isso significa? Eu queria pensar em 3 aspectos, e eu vou precisar aqui de umas 6 horas para isso, mas me deem pelo menos 30 minutos. A cooperação entre igrejas precisa ser compreendida a partir de uma cooperação entre cristãos. Eu e você cooperamos. E quando nós como cristãos cooperamos, cooperamos uns com os outros e cooperamos como irmãos. Não existe igreja se cristãos não cooperam com cristãos. A cooperação dos cristãos, irmãos, é o resultado do fortalecimento, irmãos, da expansão da igreja. Pois é com a cooperação dos cristãos, entre cristãos e com a igreja, que a obra se sustenta. Mas por fim, e o ponto mais crítico que quero trabalhar hoje, é a cooperação entre igrejas. Em algum momento da nossa história, o que eu tenho percebido é que mega igrejas ou grandes igrejas, de alguma forma estão indo para um caminho da autonomia, e de tão grande autonomia,
em que elas têm o seu autossustento, o seu autoprojeto, a sua própria estrutura missiológica e missionária. Isso tem feito com que essas igrejas estejam enfraquecendo no grande projeto de cooperação. E o sermão de hoje visa nos alertar e a pensar como igreja que essa ideia de uma igreja autossuficiente, não cooperante, ela não é bíblica. Ela precisa ser autossuficiente, ela precisa ser autônoma, mas ela precisa ser cooperante e interdependente, pois a igreja de Cristo é única, uma só igreja. Quando Paulo dirige sua carta à igreja de Corinto, este é o principal problema. Corinto é uma igreja com muitos pastores, com muitos líderes. Corinto é uma igreja com muitos ensinos, com muitas doutrinas, mas Corinto se torna uma igreja não cooperante. E você pode perceber, 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, 2 Coríntios, você pode perceber claramente nos textos que falam sobre as contribuições para Jerusalém, no exemplo da igreja dos macedônios, que Paulo está desafiando Corinto a voltar a ser uma igreja cooperante, porque ela está centrada em si e nos problemas que ela mesma tem causado para ela. Ela está focada na construção e na correção do culto. Tem muita língua, tem muita fala, tem muitos dons, mas há mais confusão do que edificação na igreja de Corinto. E aí Paulo começa a apontar de onde vem o problema e por que a igreja está passando por esses problemas, e elas têm se tornado uma igreja exclusiva, não a cooperante, com muitas dificuldades de relacionamento dentro da igreja. Paulo apresenta de onde vem o problema e, na verdade, ele vai logo com uma força muito clara dizer onde está a raiz do problema de uma igreja não cooperante. Primeiro ele começa no versículo 1 colocando o diagnóstico. Volte comigo, 1 Coríntios capítulo 3, veja o versículo 1. Ele vai trabalhar um tema que está subentendido aí no versículo, que é maturidade. Perceba que ele determina e coloca como fator determinante da causa do problema espiritual da igreja sua imaturidade. Ele começa logo no início dizendo: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças aonde? Crianças em Cristo. Está chamando gente adulta de meninos. Por quê? Paulo coloca aqui, na verdade, dois grupos. Tem no próximo slide. Ele coloca dois grupos de pessoas: espirituais e carnais. Esse dualismo é propositivo, e Paulo procura colocar isso não porque Paulo está dizendo que existem duas categorias de crentes. Se muita gente é levada a acreditar que Paulo está falando de duas categorias de crentes. Não. Paulo não está falando de duas categorias de crentes. Paulo está identificando crentes e não crentes. Paulo está identificando regenerados e não regenerados. Paulo está discernindo os que estão congregados e dentro da congregação, mas que não têm comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, porque ainda são carnais. Hoje eu vejo muitos pregadores, e não são poucos, e são grandes e até belos pregadores, que dizem que muita gente aceita Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Já ouviram essa? Muita gente diz isso. Você aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Eles dizem assim: ao aceitar como Salvador, você quer ser salvo. Ao aceitar como Salvador, você quer, ao arrepender-se do seu pecado, naquele momento tomar a sua decisão, você quer ir para o céu e adentrar a vida eterna. Mas em algum momento ele diz que o problema que você tem com os seus pecados é que Jesus ainda não é Senhor da sua vida. E ele afirma assim: você está salvo. O que você tem problemas agora é com a sua santificação, e você precisa se santificar, porque essa carne precisa morrer. Isso só virá, ele chama de segundo estágio da sua vida cristã, que é a sua santificação. Eu vou afirmar para você que isso é uma das maiores falácias que você pode ouvir, e dos maiores erros que você pode cometer: acreditar que você pode aceitar Jesus Salvador sem receber Jesus como o quê? Senhor. A salvação é uma obra absoluta e completa e tão grande na regeneração e na justificação, que quem aceita a salvação de Cristo não pode viver em outro lugar que não seja debaixo do senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Eu estava aqui ainda nesse santuário quando Eduardo e Silvana cantavam e diziam que toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. E quando eles declararam isso em todas as línguas e vários idiomas que nós pudemos ouvir, você não deve ter visto, mas eu me vi aqui, eu me vi de pé com as mãos erguidas, eu comecei a chorar, porque eu disse: é para isso que pregamos.
Para que as pessoas compreendam a absoluta diferença de um cristão regenerado. Ele vive e está debaixo do senhorio do Senhor Jesus. A casa dele, os bens dele, o filho dele, a esposa dele, o que é dele, dela, o que é dela, o seu marido, os seus filhos, o que é dela, a sua beleza, a sua voz. Ela pega tudo isso e dedica ao Senhor, porque ela não quer sua salvação, ela quer viver para Ele em adoração, porque dele, para Ele, por Ele são o que, irmãos? Todas as coisas. O que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto é que ela tem um problema. O fato é que pessoas carnais são carnais porque são imaturas. Mas o que acontece? Cristo não é salvador de quem ainda Ele não é Senhor. Repita comigo: Cristo não é salvador de quem Ele ainda não é. É isto, irmãos. Se nós não nos colocarmos como pessoas espirituais e crentes espirituais, pode ter certeza, você ainda não é crente. Você está interessado, você está alvissareiro, você está desejoso, você está anelando, você quer alguma coisa, mas ainda não passou pelo processo do novo nascimento. É ouvir de Jesus aquela grande e grave conversa de Jesus com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, o homem que você é não serve. O homem que você é não vai ser útil para Deus. Se quiser entrar no reino de Deus, se quiser receber o reino de Deus, se quiser que Deus governe sua vida, a proposta de Jesus é una e uma só. Necessário vos é nascer de novo. O apóstolo Paulo, irmãos, é cirúrgico e precisa apresentar à igreja de Corinto um grave, grande problema espiritual. Vocês têm um problema espiritual, é de ordem espiritual. Vocês são carnais e o fruto de sua carnalidade tem uma causa. Aí eu coloco como primeiro ponto dessa mensagem a imaturidade. Está no ponto 1. A imaturidade espiritual é impedimento, irmãos, e sempre será impedimento para que as pessoas percebam a verdadeira natureza da mensagem apostólica. Crente imaturo, e aí eu não estou chamando de cristão, porque crente até o diabo é, e aí, como crente o diabo é crente e se estremece, porque ele sabe o poder de Deus, o tamanho do poder de Deus. Tiago diz isso, não eu, está na Bíblia. Eu estou apenas citando o texto do Evangelho. Quando eu disser crente, entenda que eu estou falando de qualquer pessoa. Quando eu digo cristão, eu falo de alguém convertido e regenerado. É disso que eu estou tratando aqui. O apóstolo Paulo chama de imaturo alguém que já deveria ser um cristão. O apóstolo Paulo chama de imaturo alguém que já ouviu e foi exposto ao Evangelho tantas vezes, mas ele não se deixou fortalecer e se firmar através de uma obra de transformação absoluta. O apóstolo Paulo diz, versículo 2, 1 Coríntios 3: Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, por um motivo, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são o que, irmãos? Porque vocês ainda são o que, irmãos? É disso que se trata. A igreja hoje tem um volume imenso de pessoas, e nossos templos estão lotados de pessoas, mas que não deram um passo firme por Jesus, e ainda tem muito da carne, das obras da carne, digo aqui, obras da carne que não são frutos do Espírito, que estão dividindo sua vida, confundindo sua fé, irmãos, fazendo com que o seu horizonte de caminhada seja distorcido e deturpado. A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultado de dois fatores muito claros que tomavam sua vida e, obviamente, sua fé, e fazia com que eles se apresentassem tão incrédulos diante do Evangelho tão claro. O primeiro fator de sua imaturidade, está na tela. O primeiro fator, eu chamo de imaturidade, é consequência de não ter apetite espiritual. Pode colocar o próximo, filho. Quando você não tem apetite espiritual, é esse aí, você não tem sede, você não tem fome, você não quer crescer. Eu chamo de maduro, e aqui eu quero distinguir e começar a distinguir o compromisso dos cristãos com a igreja, gente que levanta cedo e tem sede do Evangelho. Abrimos uma classe de mordomia, irmãos, é para provar o pastor e para provar a igreja. A classe de mordomia está no 4º andar, tem que subir 4 andares e não tem elevador. Eu chego lá, perco uns 5 quilos. Só Jesus, para dar aula, se dá aula assim, ó: meus irmãos, é bom estar aqui depois de 4 andares de escada. Parece que é para desanimar o crente. A classe é de mordomia, dízimos e ofertas já no 4º andar. É para provar a fé mesmo. Mas quando eu chego lá em cima, não tem uma cadeira vazia. Você leva 100 revistas, achando que vai ter 50 alunos. E faltou revista, irmãos, podem vir domingo, semana que vem, já vai chegar a revista.
Já fechei com a gráfica durante o culto, o moço da gráfica já mandou. Está confirmado, vou entregar a revista quinta-feira, pode vir. O segredo da vida cristã é sede e fome. Salmo 42 diz assim: assim como o servo anseia pela corrente das águas, a minha alma tem sede de quem, irmãos? Do Deus vivo. Quando o Senhor Jesus prega o seu sermão na montanha, Mateus capítulo 5, no grande sermão da montanha, ele chama de bem-aventurados. Sabe, Fernando? Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de... Sabe por que é imaturo, irmãos? Porque não se alimenta. Sabe por que é imaturo, irmãos? Porque não cresce. Sabe por que é imaturo, irmãos? Você fala assim: vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Aí está o crente. Irmãos, no início da Bíblia tem Mateus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Quando Jesus voltar, ele acha. Sabe por que o crente ele não consegue discernir Gênesis e Apocalipse? Porque ele não conhece o que, irmãos? O que eu vejo em Corinto é um problema de ordem espiritual. Você pode olhar 1 Coríntios 14, sabe, Eduardo Silvana? Tinha um culto bonito, tinha um culto magnífico, tinha um culto com profecia, com línguas, tinha muita estrutura, mas tinha confusão, porque faltava-lhes conhecimento bíblico e profundo de que o Espírito Santo de Deus tem uma obra para a igreja e ela não é confusão. E Paulo diz: Deus não é Deus de confusão. Quando nós não crescemos e não amadurecemos, nós somos impedimento para que a igreja de Cristo coopere. E o principal sintoma, Paulo tem por diagnóstico, é apetite espiritual. Para Paulo, irmãos, nós temos hoje alimentos que são para as crianças. Para Paulo, nós temos hoje alimentos que são para os adultos. Para Paulo, nós temos alimentos para as crianças e para os adultos. Mas Paulo determina o seguinte: não é uma diferença de conteúdo. Paulo determina que não é uma diferença doutrinária. Paulo não está dizendo que uma doutrina, por exemplo, da justificação, não pode ser ensinada para crianças e só para adultos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que só teologia pode ser ensinada para adultos e não para crianças. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que você ensina só teologia para criança com linguagem infantil. E ensina só teologia para adultos com linguagem de quê? De adultos. Mas que o amadurecimento virá com aprofundamento. Eu tenho 54 anos, estudo teologia até hoje. Sentei lá esses dias no computador, um professor novinho. Professor, para mim, com cabelo muito curto, sem barba, eu fico logo preocupado, né? Olha o preconceito, né? Olhei aquele rapaz muito magrinho, moreninho, falei: é isso aí que vai me dar aula? Eu, um cara velho desse, barrigudo como só, esse garoto vai me dar aula, diz que é doutor em não sei quantos títulos. Aí eu falei: eu quero saber se ele sabe. Não abri da boca do rapaz, 40 minutos eu me ajoelhei e falei: Deus, eu me arrependo por ser um cristão tão julgador, tão frágil. O rapaz mais preparado que eu conheci está aí, Rômulo Monteiro. Eu falei: glória a Deus. Meu professor mais novo que eu. Quando eu vejo aprofundamento, eu sei a diferença entre o ensino e o outro, entre a solidez e o conhecimento. Amém, irmãos? Quando nós temos problemas de cooperação na igreja, Paulo diz: o problema está na falta de alimentação. Olha Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14, o que o autor diz? Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade do quê? De leite, mas não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Agora, irmãos, aqui está o segredo. O Espírito Santo me deu aqui, eu coloquei em vermelho aqui no meu esboço para me chamar a atenção, porque foi aqui que os meus olhos caíram quando o Espírito Santo me mostrou onde está o problema. O alimento sólido é para quem? Os adultos. Para aqueles que, irmãos, aqui está a resposta. Para aqueles que, pela prática. Não é teoria. A teoria é muito importante, o conhecimento é muito importante,
Mas o crescimento, hein, Rafael, se ligou aqui na doutrina? O crescimento se dá pela, sabe, Tiago, a fé sem obras é o quê? É imaturidade, é morto. Não vai haver relação desse crente com o Senhor e não vai haver interação desse crente com a igreja, porque ele falta não é conhecimento ou a falta ele é aprofundamento, mas lhe falta o quê? Prática. Porque quando ele vive e pratica o evangelho, ele diz assim, ó, tem as suas faculdades exercitadas para o quê? Para discernir não somente o bem, mas também o quê? É na prática que você vai criar discernimento e aprendizado. Um crente, irmãos, que leciona, que estuda, que evangeliza, que prega o evangelho, faz o culto doméstico, se relaciona com os seus filhos, vivendo a fé, em algum momento essa fé cresce, amadurece e serve, absolutamente serve, de exemplo para as futuras gerações. Por que é que os crentes de Corinto eram bebês? Eles ouviam, mas não praticavam o evangelho. Segundo motivo, e aí o segundo fator pelo qual essa igreja é imatura, eu coloquei na tela, o segundo motivo, está lá, segundo lugar, a imaturidade é consequência de relacionamento mal o quê? Quando nos relacionamos de forma desorientada ou mal orientada, comprometemos a cooperação. Numa igreja como a nossa, relacionamentos mal orientados podem destruir a unidade da igreja. Alguém aqui dentro, irmãos, na liderança, jogando contra, prejudica o trabalho. Não diga que não prejudica. Uma pessoa que está na estrutura, fala mal da própria estrutura que serve, denigra a imagem do pastor a quem recebe orientação. Esse indivíduo desconstrói, não constrói. Ele, irmãos, vai demolir ao invés de edificar. O que Paulo está dizendo a esta igreja, que parte do problema de cooperação está em que eles escolheram um e outro para amar, mas escolheram ao mesmo tempo uma e outra pessoa para servir e perderam o foco da grande missão e única missão da igreja, amar a Deus de toda a alma, força e entendimento. Olha o versículo 3, 1 Coríntios 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Claro que mostra. É evidência, espinheiro dá espinho, irmão. Espinheiro dá espinho. Essa é a evidência de que eles são carnais. Versículo 4, aí como Paulo diagnosticou o problema? Quando alguém diz, eu sou de quem? Eu sou de quem? Mas não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Crente imaturo tem o terrível desserviço de se afeiçoar a um pequeno gueto da igreja e fazer desse gueto o seu grupo de veneração. Eu estou falando que é verdade. E um cara como eu tem que ter coragem de dizer isso, até porque eu tenho pastores auxiliares, e eles estão atentos ao que eu estou dizendo aqui. Quando nós damos lugar a isso, destruímos a igreja. Eu sou de um tempo, irmãos, que dá tempo atrás, que tudo na igreja era o pastor titular. Eu perguntava, por que pastor titular? Todo mundo é reserva? Né? Quando você, no ministério do pastor titular, o pastor titular fazia tudo. Eu sou desse tempo, lá atrás. Ele batizava, ele pregava. Eu fui auxiliar num tempo que só o pastor fazia, até que em algum momento ele foi despertando e foi movendo estruturas, conversando conosco e nos empurrando para o ministério. Foi muito bom aquele tempo de crescimento meu e do pastor Laurindo, quando fui auxiliar dele, como nós crescemos. Eu voltei para ser presidente dessa igreja num tempo já diferente, e eu cheguei aqui sempre acreditando no projeto do pastor e do pastoreio colegiado. Uma igreja enorme dessa, hoje está até com menos gente, creio que a maioria está querendo vir à noite, tem um musical, a gente tem que escolher o horário do culto. Muita gente vai privilegiar o culto da noite hoje. Mas quando se tem pastores auxiliares como eu tenho, uma coisa que um pastor não pode ter é medo ou ciúmes. Não pode ter. Porque se o pastor auxiliar, o pastor que apoia, o pastor do colegiado, se ele não prega, se ele não ensina, se ele não edifica, se ele não batiza, se ele não discipula, o ministério dele fica pequeno, sem expressão. Aqui na igreja, eles pregam, eles ensinam, eles discipulam, eles dirigem e fazem tudo. Eu acho que aqui eu sou o que menos batiza, porque eles estão nas classes, eles são os que mais se relacionam e criam as classes de discipulado para batismo. Eu batizo ao pedido dos irmãos, as famílias me chamam e quando, obviamente, dirijo-me diretamente aos discípulos que faço pessoalmente do meu convívio. Por que eu estou dizendo isso?
Se nós não cuidarmos disso, em algum momento você tem uma fragmentação para olhar para o homem. E você começa a ter uma perspectiva somente do homem. Fala comigo. Tem gente, irmãos, fala a verdade porque a verdade é a verdade. Tem gente que não vem ao culto quando sabe que o pastor da igreja não vai pregar, o titular. Diga que sim ou não, irmãos. E você sabe. Olhou lá no boletim, olhou no site, é um pastor fulano que vai pregar. Não, não vou. Só vou quando o pastor vai pregar. Tem gente que quando eu tiro férias de janeiro, só volta na igreja de fevereiro. Quando nós aprendermos que naquele púlpito fala Deus, que daquele púlpito cuida Deus, que o diácono Zezinho prega e fala em nome de Deus, que a menina e moça Maura Ruth, quando sobe ali, seja mulher ou seja homem, ela fala, porque Deus pediu para falar, você se dobra, porque Deus é o Deus desta igreja. Hoje nós cooperamos pouco e servimos pouco, porque nós temos os nossos altares de idolatria. Eu gosto desse, porque esse foi na minha casa e tomou café. Quisera eu pudesse ter ido, irmãos. Tem 3.200 irmãos aqui. Eu vou levar 3.200 anos para ir em toda a casa tomar café. Mas o irmão está gostando de um e mais do outro, porque um tomou café. Meu irmão, acorda. Nós somos uma diversidade, uma igreja enorme, que ama e prega o evangelho. Precisamos acabar com esse mimimi. Precisamos acabar com essas parcelas e partidos, porque aqui é Jesus, Jesus e Jesus. Nós não vamos cooperar enquanto amarmos esses princípios pequenos, essa distorção pequena. Isso é fruto de pecado, de imaturidade, causa horrorosa de nosso não crescimento. Nossa denominação não vai crescer se a igreja não decidir cooperar com seus pastores e com as igrejas cooperantes nesse grande projeto do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu gosto mais dessa igreja e não daquela. Irmãos, eu louvo a Deus pelas igrejas que temos no Brasil. Eu louvo a Deus pela diversidade, pelos matizes de cores, pela beleza dos pastores e do tipo de igreja que tem se formado no Brasil, porque é para alcançar uma geração para hoje. Eu agradeço muito a Deus essa história de uma igreja como a nossa, conservadora há 120 anos. Uma igreja com 120 anos, histórica, aqui aberta e pujante até hoje. Mas agradeço a Deus a igreja de 1 ano, 2 anos, que está ali nas casas dos tempos, crescendo, às vezes numa tenda, irmãos, com um jeito diferente, proclamando o santo nome de Jesus, pregando o seu evangelho poderoso e fino evangelho, e refinado evangelho. Eu agradeço, porque eu sou parte dessa única igreja. Eu não estou confessando aqui qualquer igreja, qualquer religião, não. Eu estou pregando as igrejas que professam o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que exalta a palavra e onde Deus é exaltado. Amém, irmãos? Paulo pede a nós que cresçamos. Paulo diz sarkinoi e sarkikoi. O que é isso, pastor? Crentes carnais, sarkinoi. Crentes carnais, sarkikoi. Por que ele usou 2 verbos em grego diferentes? A primeira expressão de nossa carnalidade é que nos falta alimento sólido. É carne fraca. Quem não toma café fica em jejum o dia inteiro. Fica forte ou fica fraco? Quando o indivíduo se alimenta bem, ele é forte. Irmão, bota beterraba, berinjela, chuchu, cenoura, hein? Bota um bife de fígado, um negócio daquele poderoso lá, proteína, né? Meu médico chegou para mim e falou assim: pastor, tem que cortar o carboidrato. Falei, doutor, o senhor precisa urgente cortar o carboidrato. Cheguei em casa, liguei para a pizzaria, pedi uma pizza gigante, cortei o carboidrato em 4 fatias, comi tudo. Aí liguei para ele, doutor, pronto. Falou, não foi isso que eu falei. Eu falei, eu pensei que era para ficar forte. Ele quer que eu emagreça. Olha isso, irmãos. Se quiser crescer, tem que o quê? Tem que comer. Por isso Paulo diz, aquele que é carnal é frágil porque não se alimenta. Mas há uma segunda expressão, sarkikoi, feito e frágil de carne. Sarkinoi, sarkikoi, dominado pela carne. Aí a segunda palavra que Paulo usa aqui. Na segunda palavra, Paulo tem uma censura moral à igreja, dizendo que aqueles são carnais, não porque estão fracos tão somente, mas porque têm vontade. Eles comem da carne, eles desfrutam da carne, eles sabem que não devem viver da carne, mas eles querem viver assim. Entenderam agora?
É igual o pastor que ouve lá do médico, sabe que o médico quis dizer, mas come pizza. Eu digo, você comeu porque quis, você sabia. Quando meu pastor aqui de jovem disse assim, não sei o que, não gosta de refrigerante. Eu falei, meu Deus, o pastor não gosta de refrigerante. Lá em casa, irmãos, botou limonada na mesa, eu pergunto logo, estou doente? Eu estou brincando, tá? Esqueçam isso, tira isso do sermão, edita depois. O que eu estou dizendo, boa alimentação você cresce, frágil alimentação você se perde. Se quiser ser um crente forte, precisa se alimentar das coisas do Espírito. Deixa-me dizer uma segunda coisa, o problema das divisões vem de uma concepção errônea do ministério cristão. Quando você diz assim, quem é Apolo, quem é Paulo, versículo 5, são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 1 Coríntios 3, versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Paulo responde, são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu. Há muitos partidos dentro da igreja, irmãos, e há muita divisão dentro da igreja, porque nossa condição imatura de analisar isso, faz com que, de fato, nós sigamos cismas e rachas, porque seguimos pessoas e não Jesus. Há obreiros impostores que se valem disso. Se você não me seguir e não me prestar obediência, vai queimar no inferno. Deus tem misericórdia de um obreiro desse. Quando alguém pergunta, pastor, qual é a obediência que eu devo ao pastor da igreja? A obediência que você deve a Cristo, ao pastor da igreja. O ensino de Cristo, o pastor da igreja. E nessa relação, quem é o Senhor? Eu sou ovelha do pastor da igreja. Há muito abusador espiritual hoje aí. E ele usa desse tipo de impostura, por isso o impostor, para manipular a igreja e colocar você debaixo da sua servidão. Nós não precisamos disso. A igreja de Cristo só tem uma coroa e uma liderança maior e fundamental. O pastor se submete a Cristo, pastor das ovelhas, e Cristo o usa no apacentamento das ovelhas que são dele. Um dia me perguntaram, quem são suas ovelhas? Eu digo, as de Cristo. Quem você pastoreia? Eu como ovelha sou pastoreado por Cristo e cuido das suas ovelhas. Nós não temos de seguir a homens. Nós não vamos seguir as pessoas e suas ideias. Nós seguimos o Senhor da igreja e o que Ele nos colocou e nos ensinou para seguir. Somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. O maior sintoma de fracasso da igreja é quando a igreja tenta colocar na sua liderança um homem que tenta tomar na igreja o lugar de quem? O lugar de Deus. Isso é um desastre. Isso é o mesmo lugar onde o jardim fracassou. O jardim do Éden fracassa porque o homem quer ser igual a quem? Igual a Deus. Os coríntios estavam apegando-se a homens e abandonando sua lealdade mais importante, sua lealdade ao Senhor da obra. Veja 1 Coríntios 3, de 5 a 9. Paulo, Apolo, Pedro, eles não estão competindo na igreja, ao contrário, eles estão ali para servir a igreja. E todos nós deveríamos cooperar com eles, para servir e edificar o quê? A igreja. A única igreja. Nesse versículo 9 aqui, o apóstolo Paulo começa agora a passar de uma metáfora de ensino entre cristãos carnais imaturos e com problemas de cooperação, porque estão divididos em personalidades. Paulo começa agora no versículo 9 a mostrar como mudar isso e como resolver isso. E aqui eu quero concluir o sermão, porque já são 11h53. O apóstolo Paulo sabe que cada pessoa salva é um templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo está dizendo que uma igreja local, irmãos, toda igreja local, de igual forma, é um templo e uma casa para servir a Deus. E isso deve ser em todo o templo. Todo o templo tem que ser uma casa edificada para servir a Deus e para apontar para Deus. Sabendo disso, o apóstolo Paulo propõe e ensina que as divisões na igreja estão alicerçadas no quê? Em preferências pessoais que revelam imaturidade da igreja com relação a quem? Aos ministros que eles diziam seguir. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Abra 1 Coríntios capítulo 4, por favor. Não está lá não, tem que ser ouvindo aqui. 1 Coríntios 4, de 6 a 13. Esse texto é muito rico, irmãos. Usa para nós a NAA, por favor.
Eu estou usando o capítulo seguinte porque ele explica muito desse desnível e dessa frágil espiritualidade. Exatamente. 1 Coríntios 4, a partir do verso 6. Eu já tenho anotado aqui. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês. Paulo está dizendo, por que eu estou fazendo essa figura de divisão e estou tendo que usar nós mesmos? Ele usa Paulo, Pedro e Apolo. E eles não estão se colocando em conflito não, eles estão mostrando que o conflito é da igreja e da interpretação equivocada que a igreja tem de cada um deles e do ministério que eles estão desenvolvendo. Então, irmãos, eu apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Olha aqui. Não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de quem? Do outro. Versículo 6. Não se pode encher de orgulho a favor de um, em prejuízo de quem? Do outro. Ainda, meus amados irmãos, que o outro tenha expressão menor ou menor aparição pública, a igreja não gera e não produz esse tipo de competitividade. Versículo 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? É uma pergunta. A resposta vem em versículo 7, está aí já? E o que é que você tem que não tenha recebido? Quem é que tem o que nunca Deus deu? E se o recebeu, porque se gloria? Como se não tivesse o quê? Recebido. Foi Deus que deu. Eduardo Silvano, o que vocês têm foi Deus que deu. O melhor laboratório do mundo não colocaria essas vozes em vocês. Isso é uma dádiva. Deus escolheu. Colocou a mão e disse, meus filhos, sirvam-me. E sirvam-me com a beleza da sua voz. 8. Vocês já estão fartos, têm fartura. Já são ricos, prósperos. Chegam a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, já é difícil sem vocês cooperarem. Imagina se vocês não cooperarem. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a gente foi chamado para uma tarefa tão difícil, pastor Felipe, de fazer, que se a igreja não abençoar e não se unir e não cooperar, ela se torna missão impossível. Paulo está apelando à igreja. Ore por esses homens, apóstolos humildes, que foram colocados numa mesma dimensão de relacionamento com vocês, mas sejam aliados, preciosos, no sentido de servir e se unir a eles, na promoção da cooperação do Evangelho de Deus. Ele termina o verso 17 dizendo, vamos até o 11. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. 12. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, o quê? Suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados o quê, irmãos? Já é difícil fazer o projeto. Ainda mais se o irmão olhar para o pastor Felipe e dizer, ele é mais bonito que o outro pastor. A gente vai servir para ele. Vai dividir a casa. Ah, o outro prega melhor, o outro fala mais alto, o outro fala mais baixo. É claro que as pessoas são diferentes. Mas nós cooperamos na igreja, não para servir nenhum tipo de homem. Nós cooperamos na igreja para servir a Jesus e glorificar Jesus. Amém? Quando o Senhor Jesus assumir esse púlpito, na pessoa e na voz de quem Ele assumir, você glorifica. Porque é para isso que o Senhor Jesus edificou uma igreja tão diferente e tão grande nesse lugar. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, eu termino e oro encerrando o sermão. E que importância tem esse ensino e o que tudo isso tem a ver com a nossa igreja hoje? Paulo está dizendo da importância do princípio da cooperação. Paulo está dizendo que uma igreja imatura não coopera. Paulo está dizendo que uma igreja dividida e com partidos e líderes que dividem a igreja não coopera. É só o meu ministério, agora eu trabalho só para o meu ministério, agora é só para a minha logomarca, só para o meu logotipo, só para o que eu faço. Irmãos, Deus vai tirar o teu ministério, porque você vai dividir a igreja dele, pode ter certeza. E não sou eu que vou tirar. Porque quem está fora do lugar, fica fora do lugar. E quando está fora da vontade, é Deus que remove, Deus tira todo empecilho. Agora, se você quiser o privilégio de servir na igreja, sirva a igreja, não o seu ministério. A importância do princípio da cooperação é tão grande que o apóstolo vai dizer, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, e o quê?
edifício de Deus. Bota para mim 1 Coríntios 3:9, diz assim: nós somos cooperadores de Deus. Diga assim: nós somos cooperadores de Deus. Eu não sou uma ilha isolada, eu faço parte de um arquipélago. Eu não sou um templo isolado, eu sou a comunhão de muitas igrejas. Eu não sou uma denominação ou um nome isolado, eu sou a soma, irmãos, do sangue de muitos mártires. O que Paulo está dizendo é que cristãos precisam cooperar com cristãos. O que Paulo está dizendo é que líderes precisam somar e cooperar com os cristãos. O que Paulo está dizendo é que igrejas precisam cooperar com igrejas. Na epístola aos Coríntios, Paulo está dizendo que se as igrejas não cooperarem, o reino de Deus será uma casa dividida contra si mesmo. O exemplo que o apóstolo Paulo nos dá aqui é quando ele chama a igreja de Corinto a olhar com olhos de compaixão sobre a igreja de Jerusalém, irmãos, e olha a distância de Corinto para Jerusalém, e Paulo diz que Corinto deve cooperar com a igreja de Jerusalém. 2 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 9, pode conferir. No capítulo 8, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, verso 24, olha o que Paulo diz à igreja de Corinto: por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. O que Paulo está pedindo? Comprovem o amor de vocês cooperando. Se os macedônios que tinham poucos recursos cooperaram, ele diz: vocês podem cooperar. Não é pela quantidade de dinheiro que se manda, é pelo coração que se coloca. Quantas vezes aquele 1% ali de uma igreja pequena é 1% de uma igreja grande e tem o mesmo peso de uma realidade espiritual, de uma igreja que ora, que vigia, que cuida. Às vezes eu olho a nossa oferta de repente do Brasil, é pequena. A gente no último ano deve ter colocado o quê? 1 milhão para missões. Eu não sei quantas outras igrejas colocam. Assim, 1 milhão é muito dinheiro, muito dinheiro. Mas pode ser tão pouco diante do crescimento da obra. Compramos carretas, não foi? Segunda carreta, abrimos não sei quantas igrejas no Brasil e no mundo. E eu digo abrimos porque eu sou parte disso. O meu 1% tem que simbolizar algo de grande, nessa grande cooperação que temos com uma única igreja a quem servimos, o corpo de Cristo. Quando olha o apóstolo Paulo apelando àquela igreja, o que ele está dizendo? Não pare de cooperar, não desista, não seja uma igreja autônoma com sua autossuficiência, não sinérgica, seja uma igreja em sinergia, em interação, seja cooperante com a sua denominação. 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo diz sobre cristãos cooperantes: cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com... eu só contribuo quando o pastor liga. Que pena. É quase uma coação, né? Até porque eu não ligo não, graças a Deus eu não ligo para ninguém. Vou ficar ligando para você contribuir. Deus ama o que dá com... Quando cooperamos como igreja, quando cooperamos como cristãos, o evangelho cresce, irmãos. O apelo e a carta de Corinto é um apelo à cooperação. Termino, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, Gálatas 1:2, porque eram igrejas cooperantes. Eu vos escrevo, ó Gálatas. Todas as igrejas da Galácia estavam recebendo a mesma carta. Quando João escreve sua revelação apocalíptica, ele escreve às igrejas da Ásia. As igrejas cooperantes. Nossa igreja hoje tem, de alguma forma, eu, por minha responsabilidade, nós temos diminuído nossa cooperação. E eu tenho que me arrepender aqui publicamente disso. À medida que nós fomos diminuindo nossa cooperação, eu percebi que nós fomos nos isolando. Tem uns 5 anos que eu não participo da convenção. Me aborreci lá daqueles debates lá, em que o sujeito olha para um lado, não olha para o outro, faz uma coisa, não faz outra. Eu pedi a palavra, falei: irmãos, vamos fazer um pouco mais, vamos andar. Não! Falei: mas nós contribuímos, não podemos falar, não podemos cooperar, não podemos discutir. O que a gente fala não pode receber um apoio. Não! Hoje estão fazendo tudo o que a gente falou, lembra? O pregador veio aqui dizer que estão fazendo exatamente o que 5 anos atrás eu propus. Eu falei: acordaram. Mas naquele dia eu falei: crente bobinho. Seu pastor é um bobinho. Porque eu falei, não fui ouvido, magoei, fiz beicinho.
Achei que eu era um grande investidor da obra. Aí Deus falou: ô pó, acorda, poeira. Vai me servir na grande obra que eu te chamei. Quando diminuímos a cooperação, diminuímos o conceito grande de igreja, o conceito maior de ser igreja, a beleza de compor uma denominação que representa a linda, pura e santa noiva do Cordeiro. Que Deus me ajude, que Deus inspire você e nos inspire nesta manhã a sermos pessoas cooperantes. Amém, irmãos? Coopere com seu irmão, ajude seu irmão a crescer, ajude aquele que chega na igreja a caminhar com fé. Traga crentes imaturos com aprofundamento, com conhecimento, com ensino, ao nível de maturidade espiritual. Amém, irmãos? Seja cooperante com sua igreja. Como que sua igreja vai sustentar um projeto desse, um patrimônio desse, uma equipe de tantos missionários como nós temos, se você não for cooperante? Acorda, meu irmão, seja cooperante, sinta a alegria. Deus ama ao que dá com. Fique alegre por ser parte de um projeto que é maior do que você. Eu me sinto feliz e privilegiado todo dia que eu posso servir nesse projeto. E por fim, pastor Carlos Elias, volta para a convenção, volta para as assembleias, volta para os debates. Vamos servir como igreja única nesse Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, porque nós somos a igreja cooperante, a noiva do Cordeiro. Quem nos quer dividir é o diabo. Quem nos quer afastar é o filho das trevas, que quer cegar o nosso entendimento. Mas hoje, lendo toda a epístola de Paulo aos Coríntios, não só a primeira como a segunda, eu descobri: nós somos uma igreja cooperante há milhares e milhares de anos. E quem diz o contrário é imaturo, é fraco, é frágil. Eu disse: Deus, essa carapuça em mim não cabe não. Para concluir, deixo 3 observações, só 3, conclusão, está na tela. Ao promover e praticar cooperação, as igrejas ajudam umas às outras e se beneficiam da cooperação. Isso é maravilhoso. Sabe por que nós estamos aqui? Nós somos a cooperação da primeira e da segunda Igreja Batista do Rio. Se a PIB do Rio, irmãos, 120 anos atrás não se unisse com a segunda do Rio, que era então a Igreja de Engenho de Dentro, e nos ajudasse alugando um terreno lá em Santa Cruz e plantando a nossa igreja, nós estaríamos aqui, irmãos? Então nós somos fruto da cooperação. A gente precisa manter isso. Segundo ensino, irmãos, que eu quero passar para os irmãos: ao participar da cooperação voluntária, as igrejas dão uma resposta construtiva ao quê? Ao conflito. Tem conflito? Tem. Tem problema? Tem. Mas você não vai participar saindo do problema, você precisa estar dentro dele e ser participante da solução. Irmão, seja parte da solução e não do problema. Ajude a resolver as questões da sua igreja. Trabalhe com pastores, com diáconos. Ore. Não crie partidos, não semeie divisões. Nós somos uma igreja em cooperação. E por fim, ao participar da cooperação voluntária dos batistas, as igrejas demonstram que a cooperação voluntária não é apenas sobre o que a igreja recebe, mas também sobre o que ela pode contribuir para o quê? Evangelismo, missões e ação social. Desculpa o slide, reduziu muito aí, a gente vai mandar depois o texto para os irmãos. O texto eu acho que está no boletim, né? Está na primeira página. O que eu estou dizendo aí está na primeira capa aí do seu boletim. Eu estou pregando a pastoral. Eu queria orar pela igreja do Senhor Jesus. Se em algum momento você se viu nesse sermão, e eu me vi nele todo, e eu tive que confessar pecados aqui a público, ficaram gravados. Pastor mimizento fui eu. Foi na convenção de Santos. Eu não voltei mais. Eu não voltei mais. O quanto eu perdi neste tempo, não batalhando e não trabalhando por uma denominação mais forte. Sal da terra e luz do mundo. Se você se viu nesse sermão, ora no quesito imaturidade, quer crescer, vem se alimentar mais. Se você se viu nesse sermão no nível de partidos e divisões, está muito grupinho, muita panelinha, muito não sei o quezinho, zizizinho, sai disso, você é igreja. E se isso está sendo difundido no seu ministério, enquadra teu pastor e diz: ó, não ouviu o sermão do domingo não, pastor? Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Nós somos igreja de Cristo. Eu vou servir a Jesus. Entra gente, sai gente, Jesus continua no trono, amém, irmãos?
Se você se viu nesse sermão e quer orar para ser um cristão cooperante, de uma igreja cooperante, do lugar onde você está, fique de pé, eu vou orar. Esse é meu apelo hoje, é que eu encerro a mensagem. Fique de pé e vamos orar. Quem deseja responder essa mensagem, dizendo: eu sou o corpo de Cristo, eu sou da igreja cooperante, eu quero ser um cristão cooperante, eu quero vencer todos os obstáculos, imaturidade, falta de alimentação, crescimento, fortalecimento, eu quero sair de partidos, panelinhas, eu quero estar numa igreja bíblica, que exalta o Senhor e adora o Senhor. Ore comigo agora. Senhor, muito obrigado por esta palavra longa. Os irmãos ainda terão acesso a muito do que escrevi, não pude propor aqui, mas era preciso terminar esse mês pensando em por que o pastor da igreja estava tão isolado da cooperação. Quando deixamos o nosso eu falar, as nossas vontades falarem, Cristo diminui. Senhor, menos de mim e mais do Senhor. Senhor já nos ensinou, importa que Ele cresça e que eu diminua. Que nesta manhã, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, cooperem e trabalhem com a única e verdadeira igreja, a esposa do Redentor, a noiva do Salvador, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda a nossa denominação a crescer. Ajude nossas igrejas grandes. Temos muitas mega igrejas batistas. Que elas não sejam autossuficientes e isoladas. Que elas sejam cooperantes. Que a nossa igreja tenha papel fundamental nesse bairro. Lembrando que ela não está envolvida numa competição, mas numa obra de cooperação. Para que esse bairro todo seja evangelizado. E que cristãos e muitos cristãos que ainda estão nesse bairro sejam alcançados. O Senhor tem muito povo nesse bairro. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos por Tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Resgata-nos por Tua misericórdia. E nos perdoe por amor ao Evangelho que Cristo morreu e ergueu lá na cruz do Calvário. Que este Evangelho seja erguido e pregado nessa igreja, todas as manhãs e todas as noites, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos que estão de pé, estão se reconsagrando, estão se dedicando, estão se apresentando diante do Senhor, para serem vasos de bênçãos, em nome de Jesus, amém. Eduardo, Silvana, pega o microfone ali, vamos fazer